A Terra já está em processo de ascensão para a quinta dimensão, assim como nós também. Mas muita gente faz confusão sobre esse processo e do que já aconteceu na história do nosso aglomerado estelar, inclusive as guerras galácticas. Quer saber mais? Fique aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade Cósmica. O nosso planeta tem bilhões de anos de existência e, acredite você ou não, da mesma forma que você existe como ser vivo e parte da fonte, o nosso planeta também é um ser vivo em evolução. Então, para começar, nesse nosso universo existem bilhões de galáxias. A Terra está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, nome que foi dado pelos antigos gregos pela cor meio esbranquiçada da nossa galáxia. Dentro da Via Láctea existem vários aglomerados estelares e são subdivididos em sistemas solares, e cada sistema solar tem um número X de planetas. Ra, da lei do Uno, diz que existe na nossa galáxia 250 bilhões de sistemas solares. Muitos ex-militares de programas espaciais secretos, nosso aglomerado estelar tem 53 sistemas solares, incluindo o sistema do qual a Terra faz parte. Nosso sistema solar é composto por 8 planetas maiores e 5 planetas anões. Muitos deles você já ouviu falar, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, Eris, Ceres. Então, recapitulando, existem bilhões de galáxias e dentro de cada galáxia existem aglomerados estelares. E dentro dos aglomerados, os sistemas solares. O nosso sistema solar fica mais ou menos no centro do aglomerado estelar local. Foi no planeta Vênus que mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás se desenvolveu uma raça conhecida como a raça ancestral. Vamos chamar assim porque é a raça mais antiga do nosso aglomerado estelar. Hoje, essa raça é de 6ª densidade, conhecida como complexo de memória do grupo Ra. Foram eles que canalizaram informações para o livro sobre a lei do Uno, mas eles também já estiveram aqui em outras ocasiões, bem mais recentes, em contato com civilizações no nosso planeta. Com o tempo, eles foram evoluindo tecnologicamente e passaram a se expandir e a colonizar o nosso aglomerado e o nosso sistema solar. A raça ancestral ela foi a primeira raça a trazer a vida para esse sistema solar. Foi inicialmente ela que colonizou vários planetas, desenvolvendo muitas raças. Era como se fossem geneticistas. Eles provavelmente analisavam a atmosfera de cada planeta e as condições de vida, e daí eles passaram a desenvolver experiências para colonizar esses planetas. Então não vamos ver isso de forma negativa, mas ao contrário. Muitos planetas ainda não tinham seres vivendo neles, e eles foram então adaptando formas de vida. É por isso que as raças que habitam o nosso aglomerado, que no caso são 53 sistemas solares, a maioria dos seres que habitam o nosso aglomerado, eles são parecidos conosco, ou seja, eles são humanoides. Então, depois que a raça ancestral ela fez tudo isso, colonizando esses planetas, para se protegerem, como também proteger o aglomerado em termos de frequência energética e tecnológica de seres extradimensionais, eles criaram uma espécie de barreira protetora que nós vamos chamar aqui de rede protetora. Eram construções de esferas gigantes que protegiam o nosso aglomerado estelar. Essas estruturas, elas orbitavam o espaço circundante do nosso aglomerado como se fosse uma espécie de vigilância, digamos, contra intrusos.
Eles também tinham bases avançadas tecnologicamente que existem até hoje em todo o aglomerado estelar, inclusive aqui no nosso planeta. Agentes dos programas espaciais secretos que se tornaram informantes, os chamados insiders, eles já falaram de terem encontrado ruínas dessas bases super tecnológicas. Algumas delas são reutilizadas por federações, inclusive por humanos. Aqui na Terra existem bases antigas deles na Antártica. Vocês já se perguntaram por que não é permitido se fazer nada na Antártica e para qualquer expedição é preciso ter autorização? O território antártico não pertence oficialmente a nenhum país. Até 2040, ele não poderá ser reivindicado por ninguém e ele destina-se exclusivamente à pesquisa. Isso porque na primeira metade do século XX houve muitas reivindicações de alguns países, como Chile, Argentina, Inglaterra, França. Então eles fizeram um tratado que foi assinado em 1959 por mais de 50 países. Então, até 2040, ele não pode ser reivindicado por ninguém. Mas até lá, provavelmente, nós já teremos tido as revelações sobre, inclusive, essas bases para conhecer a nossa própria história. Quando a raça ancestral ela evoluiu consciencialmente e também em termos de fisicalidade e dimensionalidade, eles deixaram então a humanidade por conta própria, já evoluída, para, digamos, tomar conta de si própria. E isso aconteceu também em outros planetas do aglomerado. Resolveram criar então o Conselho de Saturno, com seres extradimensionais para, digamos, tomar conta do aglomerado. Esse conselho, na realidade, não está em Saturno, mas como se trata de seres interdimensionais de 7ª e 8ª dimensão, eles chegam aqui através de um portal que fica entre Júpiter e Saturno. Há mais ou menos 500 mil anos atrás, e aconteceu então a Guerra dos Pré-Adamitas, e a rede protetora ela foi destruída. Nessa abertura energética, depois da rede protetora ser destruída, essas federações que já queriam fazer experimentos aqui no nosso planeta e em outros planetas do nosso aglomerado, eles passaram a invadir o nosso aglomerado estelar e passaram a modificar as experiências genéticas que já existiam e implementar novas experiências, mas não mais visando o desenvolvimento dos seres como a raça ancestral tinha feito, mas para escravizar, dominar planetas. Eram seres de outras galáxias e de outros aglomerados estelares. E com isso começou uma guerra que durou milhares de anos. E para pacificar foi preciso a interferência do Conselho de Saturno há cerca de 400 mil anos atrás. Star Wars já aconteceu de verdade aqui na nossa galáxia. Foram milhares de anos de guerra. Então, para pacificarem, eles fizeram um acordo para que as guerras físicas cessassem, porque já tinham acontecido muitos desencarnes. E a Superfederação, então, que vocês vão saber em outro vídeo sobre essa Superfederação, ela começou o trabalho de pacificação, passando então a trabalhar sem estar em guerra aberta. O Conselho de Saturno ele é formado por 9 seres que decidem sobre o nosso aglomerado estelar. Eles têm a finalidade, digamos, de controlar o que acontece aqui em relação às federações, por exemplo, mas eles seguem as leis cósmicas. Porém, eles não se envolvem nas questões de consciência coletiva, a não ser que seja necessário. Por exemplo, se um planeta está co-criando um conflito de guerra nesse planeta, eles não podem se envolver, a não ser que, por exemplo, eles estejam para acionar uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Por quê? Porque uma bomba nuclear ela vai reverberar fora do nosso planeta e vai atingir a teia cósmica, que é a teia que liga todos os astros, todos os planetas dentro da nossa galáxia. Então poderia prejudicar outros planetas. Então isso pode não ser permitido. O nosso querido médium Chico Xavier falou sobre isso, que tinha sido dado à humanidade depois da explosão das bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial,
tinha sido dado à humanidade um prazo para que não tivesse mais uma guerra, uma terceira guerra. Esse prazo foi chamado por muitos de data limite, o que significava que, superando esse período sem mais ter uma guerra nuclear, nós seríamos ajudados por seres de alta densidade, com maior tecnologia, que poderiam nos ajudar e nos trazer, digamos, uma vida mais tranquila. E então a humanidade, ela superou esse prazo. Voltando à questão da teia cósmica, essa teia, ela é uma teia energética que liga todo o universo na realidade e que inclusive os portais que existem dimensionais dentro da nossa galáxia podem ser atingidos, por exemplo, por essas armas atômicas que poderiam influenciar de alguma forma. Então vocês entendem a gravidade disso? Uma outra coisa, eles não se envolvem, não diretamente nas cocriações coletivas, mas eles não se envolvem em cocriações individuais, porque nesse caso a cocriação individual ela segue uma espécie de linha vertical no sentido de evolução da hierarquia da pessoa, da hierarquia individual. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e sigam o nosso canal. Muita paz e muita luz para cada um de vocês. Gratidão, até a próxima.